Bom, senhores, existem diversas formas, ou algumas formas, para se interpretar um texto, técnicas, na verdade, para se interpretar um texto, e a gente precisa avaliar todas essas técnicas existentes aí na nossa língua portuguesa, para você fazer uma avaliação de qual você vai utilizar. E é claro, depende de cada concurso, depende de cada questão, depende da palavra-chave, se é de acordo com o texto, se é de acordo com o autor do texto, se é uma palavra específica. A gente vai avaliar isso tudo aqui no nosso curso. Mais uma vez, eu mostro aquilo que é a base da interpretação textual, que é o que você vê na sua tela aí, esses elementos que nós já conversamos aqui na aula anterior, nossa primeira aula. Bom, estamos aqui na parte do conhecimento linguístico. Eu quero trazer esse repertório de conhecimento, trazer um exemplo para vocês de uma questão que foi me apresentada há alguns anos atrás. E eu achei bem interessante que a gente avalie essa questão até para efeitos de conhecimento não só linguístico, mas o conhecimento do próprio texto, né? Vamos ler junto aqui, ó. Explode um posto de combustível e o frentista morre no acidente. Um perito técnico policial vai até o local, faz a perícia e, dentre outras informações, escreve no relatório o seguinte trecho. O frentista cheirava a gasolina. Bom, se você avaliar pelo contexto e o que está escrito na frase o frentista cheirava a gasolina, e se avaliarmos isso dentro desse contexto, quer dizer, a explosão do posto, o perito vai até lá, então eu consigo imaginar a seguinte cena, né? O perito técnico policial fazendo a sua perícia, evidentemente seu trabalho, e no corpo do frentista ali que havia infelizmente morrido nesse acidente. E aí ele escreve nesse relatório que o frentista cheirava a gasolina. Eu tenho a impressão de que, pelo contexto, o frentista cheirava a gasolina é o cheiro da gasolina sair do corpo desse frentista, que é o que a gente entende, pelo menos pelo contexto, né? Não, mas vamos ver aqui o que precisamos saber, o que o examinador quer saber. Nós temos duas questões. Primeira, segundo o texto, o verbo cheirava tem o significado de exalar ou inalar? E a segunda questão, segundo o autor do texto, levando em consideração o contexto, o verbo cheirava, né, a forma verbal cheirava, tem o significado de exalar ou de inalar. Como é que eu vou avaliar essa questão? O candidato me perguntou, né? Bom, primeiro passo é o seguinte, nós tivemos a leitura, que é o contato com o texto. Então, aquilo que eu falei, nós vamos voltar aqui. Esse primeiro contato que nós tivemos com o texto deixa bem claro esta cena que eu acabei de descrever, que provavelmente é a cena que você também imaginou a respeito desse acidente, né? Provavelmente hipotético, pelo menos não traz aí nenhuma reportagem, nenhum lugar adaptado, nada. Então, provavelmente o examinador criou esse texto aí. Bom, independentemente disso, nós temos aí uma situação de um acidente em que o frentista do posto morre nesse acidente e o perito escreve que ele cheirava gasolina, provavelmente o corpo dele cheirando essa substância da gasolina aí. Esse é o primeiro contato. E o segundo contato é o seguinte. Na primeira pergunta, segundo o texto, então a gente tem aqui, eu vou destacar aqui para você, ó, segundo o texto. Bom, segundo o texto é a informação literal. Tá? Informação literal. Mas como assim informação literal? A afirmação que está exatamente no texto. Então, é uma exatidão. Ó, é uma exatidão de informação. Né? Então, como assim? Né? Vamos interpretar o que seria essa exatidão. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, diferente desse, para que vocês entendam aonde eu quero chegar com a intenção segundo o texto e segundo o autor do texto. São duas perguntas diferentes, tá? Bom, então são informações diferentes. No início aqui, ó, vou voltar um pouquinho, quando eu digo início aqui nessa parte. Tá vendo? Ó, ponto de vista do autor e aqui, ó, informações literais e inferências possíveis. Bom, qual que é a diferença aqui? A diferença é exatamente na forma de interpretar. Quando a informação é literal, ela é exata, é exatamente aquilo que está no texto.
quando a informação é do autor, ela é a informação que o autor queria, quer dizer, é a pretensão, é o que o autor pretende, tá? Vamos fazer aqui de novo que está errado. É o que o autor pretende informar. Ou, se você preferir, a informação literal é aquela que está descrita. Ok? Ó. E a informação do autor, ou ponto de vista do autor, é a informação que ele pretende dar. Eu vou mostrar isso com maior riqueza para vocês. Bom, o que seria isso aqui? Vou te dar um exemplo, conforme eu havia dito, para a gente poder entender aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, e avaliar o seguinte. Vou trazer aqui um texto, uma frase. Por exemplo, ó, vamos partir do pressuposto, tá? Vamos partir do princípio. Vou dar um exemplo com outro verbo diferente desse que está aí. Que o verbo agradar. Vamos pegar o verbo agradar. Ó, aqui, ó. O verbo agradar, ele pode ter uma preposição a e ele significa satisfazer. Né? E se ele não tiver preposição alguma, ele significa acariciar. Tá? Vamos dar um exemplo desse verbo. Então, quando você usa o verbo agradar dentro de um contexto e ele apresenta a preposição a, significa dizer que eu estou querendo dizer satisfazer. Se eu tiro a preposição, é fazer carinho. Então, por exemplo, a mãe agradava ao filho. Vamos fazer essa frase? Vamos fazer essa frase aqui para você entender. Ó, então, a mãe, né, aliás, diversas vezes eu dou esse exemplo para o candidato entender. Ó. A mãe agradou fazer os dois aqui, ó, ao filho. E a mãe agradou o filho. Aqui, a mãe fez tudo que ele quis. A mãe levou ele para passear, deu um presente para ele, fez um bolo que ele gostava, uma comida que ele gostava. Na frase de baixo, a mãe agradou o filho aqui, ela fez carinho nele, porque foi retirada a preposição a, e segundo a gramática, quando se retira a preposição a do verbo agradar, ele muda o sentido. Certo? Agora vamos partir desse princípio. Essa é a regra, tá? Essa é a gramática. Vamos partir desse princípio que eu tenho uma frase que indica o seguinte. Nós temos aí, vamos supor, um crítico de arte. Crítico de cinema, por exemplo. Ele faz uma crítica a um filme qualquer que você assiste. Esse que nós assistimos pela TV, esses críticos que nós vimos ou pela TV, pelos jornais, revistas, etc. Facebook, redes sociais, não importa. Ele está fazendo uma crítica a um filme, por exemplo. Né? E ele diz assim, olha, o público assistiu ao filme, mas o pessoal não gostou muito, não. Eu acho que o filme não agradou ao público. Ele usa a preposição a. Então vamos usar essa frase. Ó, o filme não agradou. Só que no lugar de usar ao público, eu vou usar assim, ó, o público. Essa frase que eu escrevi, nessa história que eu contei, desse crítico fazendo uma crítica a um espetáculo, a um filme, né, no caso aí, e dizendo, ó, o pessoal não gostou do filme, o público não gostou, então o filme não agradou ao público. Se eu escrever dessa forma, eu estou dizendo que dentro do texto, ó, aqui no texto, o que está escrito nesse texto aqui que eu acabei de escrever? Que o filme não fez carinho no público. Mas a minha intenção, vamos descer aqui embaixo, ó, que eu sou o autor, era dizer que o pessoal não gostou do filme, o público não gostou do filme. Então eu deveria ter feito isso daqui, colocado uma preposição, né? Aqui, ó, mas não pus. Então a minha intenção foi dizer que o público não gostou do filme, o filme não agradou ao público, não satisfez o público, mas eu acabei escrevendo que o filme não fez carinho no público, porque eu tirei a preposição a. Essa mesma estrutura que você acabou de ver aqui com o verbo agradar, ela também acontece com o verbo cheirar. Ela também tem essa característica aqui, ó. Então, se eu disser assim, ó, ele cheira, ó a diferença, ó.
Ó, ele cheira o perfume. Então, o que você imagina essa cena? É alguém pegando um perfume e inalando. Então, ele cheira sem a preposição a. Vamos colocar igual a inalar. Se eu coloco a preposição a, ele cheira ao perfume, não é? Ou ele cheira a perfume, por exemplo, ele está exalando o cheiro, então é exalar. Então o verbo cheirar, de acordo com a norma padrão, sem a preposição significa inalar, ele cheira o perfume. E com a preposição a significa exalar, ele cheira a perfume. Esta sala está cheirando a perfume, por exemplo, né? Vamos construir essa frase. Né? Então, ó, a sala cheira a perfume. Então, o que eu escrevi aqui, ó, é que há um cheiro agradável nesta sala, né? Ela está exalando um cheiro agradável, que é o perfume. Mas porque eu usei a preposição a. Agora, se eu trocar essa preposição a aqui, ó, né, se eu jogar fora aqui, ó, e colocar um artigo, por exemplo, ó, a sala cheira o perfume, a sala está inalando. A sala vai pegar o perfume e vai inalar, de fora para dentro. O que acontece nessa questão é exatamente isso. Quando o examinador coloca aqui, segundo o texto, e a gente vai fazer isso aqui, vamos fazer isso, vou mostrar até aqui com marca-texto. Quando ele diz aqui assim, ó, vou pegar aqui bonitinho, ó. Quando ele diz aqui assim, ó, segundo o texto, destaca aqui, ó, é da forma que está escrito no texto. E da forma que está escrito no texto, eu vou voltar, ó. Está escrito no texto sem preposição a, porque se tivesse preposição teria crase. Então, o frentista cheira a gasolina sem crase. Ele está, então, segundo o texto, ele está inalando a gasolina. Aí você vai dizer assim, não, mas não é possível. Porque segundo o texto lá, o frentista morreu e o perito está fazendo a perícia. Eu estou imaginando a cena. Sim, foi aquela primeira cena que nós imaginamos quando lemos o texto. Imaginamos lá o frentista, o corpo do frentista lá estendido e o perito fazendo a perícia, obviamente, realizando a perícia e descobrindo, olha, tem cheiro de gasolina no corpo dele aqui, ele escreveu aquilo. Só que do jeito que o frentista, ou melhor, que o perito escreveu no texto, ele escreveu sem a preposição a. Ok? Então, ó, se ele escreveu sem a preposição a, aqui nós vamos colocar aqui, ó, vamos mudar de cor aqui, ó. Então, esse verbo cheirar aqui, ó, ele assume a característica de, olha lá, inalar. Então, o frentista estava inalando a gasolina. É claro que isso está inadequado para o contexto, porque o frentista morreu. Se ele morreu, ele não tem possibilidade de inalar, né, o cheiro do combustível, e sim exalar. Mas é o que está escrito no texto. Só que a intenção do examinador, aliás, do perito, né, aqui, a intenção dele era mostrar que o frentista, ele exalava. Então, a intenção dele aqui foi outra. A intenção dele aqui foi mostrar o seguinte, ó, ele exalava o combustível. Por isso que a interpretação aqui, ó, vou até mudar aqui. Por isso que a interpretação aqui com o texto, segundo o texto, ela tem uma forma de ser interpretada aqui, até para você entender aqui, né? Ó, segundo o texto, ou seja, é a inferência que nós temos do texto. Nós podemos inferir, né, do texto, eu tenho isso aqui, vamos voltar. Ó, inferências, tá vendo aqui, ó? Informações literais e inferências possíveis. Ou seja, o que nós podemos inferir, a informação literal,
Ó, a informação literal é de que o frentista praticava a ação desse verbo aqui, ó, que não parece algo adequado para o contexto. Por isso que vem a pergunta. Aí, segundo o autor do texto, agora continua, ó, levando em consideração o contexto, ou seja, levando em consideração a intenção que esse autor tinha, aí sim, de fato, a intenção dele era mostrar isso aqui, ó, que ele exalava. Então, resumindo, se eu fosse escrever isso corretamente, aqui, vou escrever corretamente, então eu faria assim, o frentista, olha lá, cheirava a gasolina, que é o jeito que está no texto. E essa forma é inalar, sem preposição. Aqui embaixo, para ter sentido de exalar, né, que é essa daqui, então o frentista cheirava a, com crase, né, gasolina. Né? E por que essa crase? Porque é a soma da preposição a do verbo cheirar, no sentido de exalar, com o artigo a de gasolina, e aí a soma desses dois incide aí o acento de crase. Aí sim nós teríamos uma frase adequada para o contexto. A gente pode até voltar ao texto aqui, ó, né? Que é algo que realmente tem que ter bastante cuidado aqui para interpretar. Ó, aqui. Então, para que tivesse o correto aqui, ó, eu teria que ter, na verdade, correto não, porque correto também está sem crase. Mas se eu coloco o acento de crase, aí eu estou dizendo que o corpo dele, né, praticava a ação desse verbo, exalava. Sem essa crase é cheirar no sentido de inalar, tá? Então, resumindo, na frase 1, na pergunta 1, segundo o texto, o verbo cheirava tem o significado de, segundo o texto, vou mudar até a cor aqui, ó. Segundo o texto, ele tem o significado, aqui, ó, marca texto, ó. Tá? Segundo o texto, ele tem o significado de inalar. E a intenção do autor, de acordo com o contexto, era jogar isso aqui, ó, exalar. Aí estão as respostas adequadas para isso. Legal? Vamos dar um outro exemplo? Olha lá um outro exemplo aqui, ó. Reconhecimento linguístico, né, de contexto e tal. Ele comprou uma TV que estava quebrada. Então, de acordo com a frase, pode-se inferir que ele poderá reclamar a TV quebrada ou ele não poderá reclamar a TV quebrada. Bom, se ele comprou a TV que estava quebrada, significa dizer que nós tivemos aqui uma mudança de estado. Olha que coisa interessante, hein? Tivemos você quer ver só uma mudança de estado. Como assim? Porque se ela estava, ela não está mais. Não seria diferente se tivesse assim, ó, ele comprou uma TV que está quebrada? Que é a TV quebrada que é o adjetivo de TV, e ele funciona como um verbo de ligação. E esse verbo de ligação, ele indica que ela não está mais quebrada. Olha como está escrito, estava. Se estava, não está mais. Então ele não poderá reclamar a televisão quebrada, porque uma vez que a televisão voltou a funcionar. Então percebeu a diferença? Ó? Usar o estar aqui, ó, no lugar do estava, olha como muda. Por quê? Porque ela voltou a funcionar. Olha que interessante esse verbo estar aí. Ela estava doente. Que bom. Que bom que ela estava doente, porque ela não está mais. Vamos trazer para um dia a dia? Vamos trazer para o nosso dia a dia? Você procura uma pessoa, né? Oh, você sabe onde está o fulano? Onde é que está o Paulo? Oh, poxa, o Paulo estava aqui agora. Significa dizer o que mesmo?
que ele não está mais, não é isso? Então é algo até simples, é que a gente não percebe, muitos candidatos não percebem pelo contexto, justamente porque não estão preparados, não estão treinados para, ao avaliar um verbo, saber a interpretação dele. Então, nesse caso, houve uma mudança de estado, ela não está mais, então não pode reclamar a TV quebrada de jeito nenhum aí. Tá aí a resposta. Legal, vamos ver uma outra? Ainda pelo contexto, ó. Essa parte do contexto, né, para compreender uma determinada passagem do texto é necessário você considerar o restante do texto, avaliar essas informações em conjunto, que é a totalidade, isso se chama contexto, né? Quando você faz uma interpretação de somente uma passagem isolada, corre-se o risco de prejudicar a interpretação total, e aí que entra a tal das informações implícitas, ou os chamados pressupostos. Informações implícitas, conforme você vê aí na sua tela, são os pressupostos, isto é, aquilo que está subentendido. A gente sempre tem isso numa interpretação, isso é muito comum no nosso dia a dia, inclusive, né? Então vamos dar uma olhada aqui em alguma coisa mais pontual. O médico chegou atrasado. O médico já chegou atrasado antes? A resposta é simples, não chegou atrasado antes. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma informação nesse texto que ele tenha chegado atrasado novamente, conforme você vê aí embaixo, ó. Olha lá, o médico chegou atrasado novamente, o médico chegou atrasado de novo, o médico chegou atrasado mais uma vez. Aí nós teríamos elementos gramaticais, que eu vou trazer para vocês aqui, nós teríamos elementos gramaticais, elementos linguísticos, como esse novamente aqui, como esse de novo, como esse mais uma vez. Esses elementos, sim, eles estariam nos dando interpretação, nos trazendo uma interpretação de que ele já chegou atrasado antes. Tá? Aqui, ó. Se nós tirarmos esses elementos, todos aqui, ó, né, o novamente, o de novo e o mais uma vez, nós não temos como saber se o médico chegou atrasado antes. E sim, a informação literal que a gente tem é que ele não chegou atrasado antes, ele chegou atrasado agora, o médico chegou atrasado e pronto. Não dá para saber, sem essas expressões, se realmente ele chegou atrasado mais uma vez, porque nós não temos exatamente esses elementos gramaticais. Isso é interessante dentro da gramática, a gente não percebe isso. Às vezes, né, eu vejo muitos candidatos que não percebem isso aí. Mais uma vez, olha lá, o contexto, compreender isso dentro de um contexto, avaliar essas informações de forma dentro de um conjunto, que a gente chama de contexto. Mais uma vez, isso aqui, a gente vê aqui também. Olha lá, no Brasil, vamos dar uma lida, né? Vamos ler o texto, que é interessante a gente saber do que se trata o texto. No Brasil, cada vez que ocorre uma violência que chama a atenção da sociedade, surge um pacote, um clamor por penas mais pesadas. Os pacotes, como se tem visto, não resolvem nada. As penas mais pesadas também são uma bobagem. São o que chamamos de legislação do pânico. Não adianta criar pena de 100 anos. O que serve de vacina contra o crime é a certeza da punição. Esse é um texto do Márcio Tomás Bastos, da Veja, lá de 2003, que é um jurista importante. Um texto simples, e aí a banca está perguntando aqui, ó. Nesse contexto, a palavra pacote deve ser entendida como... Aí vem lá os mais absurdos, pequeno embrulho, engano, conjunto de medidas legais, maço de dinheiro ou confusão. Nesse contexto, vejam só, se você dizer assim, olha, o que é a palavra pacote? Eu vou imaginar isso daqui, ó, um embrulho. Né? Se dizer um pacote, é um embrulho. Vejam um embrulho, inclusive até o lugar, em cima de uma mesa, assim, vejam aquele pacote em cima da mesa, lá, isso aqui é um embrulho, é um presente ou qualquer coisa que o valha. Só que dentro desse contexto, você avalia aqui, ó, obviamente que ele não tem esse sentido de pequeno embrulho, né? Porque ele traz uma contextualidade que é necessário se ter um conhecimento de mundo. Olha lá, conjunto de medidas, legais. Vamos voltar um pouquinho.
Por quê? Conjunto de medidas legais. Vamos avaliar por quê? Simples. Pelo contexto, você avalia o seguinte. Mais uma vez eu trago para você aqui a expressão que o examinador pede, que é pacote. Vamos trazer aqui, ó, a palavra pacote. Leia pelo contexto, ó, no Brasil, cada vez que ocorre uma violência que chama a atenção da sociedade, surge um pacote. Um clamor por penas mais pesadas. Os pacotes, como se tem visto, não resolvem de nada. Então esse pacote, gente, que cada vez que surge uma violência, cada vez que aparece um crime, e aí o governo vai lá e coloca um pacote, que é o que ele está dizendo aí no texto, né? Esse pacote, claro que não é um embrulho, então é óbvio que a gente tem aqui esse conjunto de medidas legais, esse pacote de conjunto de medidas legais. Isso eu creio que está bem evidenciado no texto, porque ele traz bem no início aqui, ó, né, quando ele coloca a palavra pacote, e por esse contexto, a gente avalia muito simplesmente que o pacote é um conjunto de medidas legais, e aqui eu volto novamente ao contextualidade. Imagina o seguinte, ó. Imagina se você avalia essa palavra pacote que você vê aqui destacada sem avaliar isso aqui, ó, no contexto. Dá para imaginar que nesse texto que nós vimos aí, sem avaliar o contexto, pacote é um conjunto de medidas legais? É evidente que não. Porque aquilo que eu disse, quando eu leio a palavra pacote, eu ouço a palavra pacote, eu imagino realmente um embrulho. Mas dentro desse contexto, por isso que é importante analisar o contexto, que é justamente esse conjunto, ó, esse conjunto de informações aqui, ó, que a gente vai ter, e por esse contexto você consegue identificar isso com toda certeza. Quando você fala a palavra, por exemplo, janela, você imagina uma janela, eu imagino uma janela se abrindo, se fechando. Mas quando ele diz assim, ele abriu as janelas da vida, aí é claro que você já não imagina mais essa janela, é um outro tipo de janela no sentido figurado, tá? Então, nesse sentido que é importante a gente reconhecer a contextualidade aqui, e aí, lógico, você entendeu que o conjunto de medidas legais é o que mais cabe aqui. Maravilha, e ficamos por aqui, tá? Por aqui por enquanto. A gente vai continuar aqui com outras formas. Vou mostrar para vocês também quando se tem específicas interpretações. Aqui são interpretações simples, mais fáceis de você identificar. Existem outras interpretações que dão um pouquinho mais de trabalho, mas também dá para identificar. Mas é uma palavra-chave, é uma vírgula que aparece, é uma palavra da gramática que tem algum sentido, é um verbo, por exemplo, conjugado no pretérito perfeito, ele tem um sentido no pretérito imperfeito, ele tem outro. É um verbo conjugado no futuro do presente que tem um sentido, um futuro do pretérito que tem outro sentido, a gente vai ver isso ao longo do nosso curso aqui, tá bom? Então, por enquanto é isso aqui, vamos descansar um pouquinho e eu conto com você no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção. Valeu! Olá, você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso preparatório da Prefeitura de Praia Grande, tanto agente administrativo como atendente de educação 1, tá? É um curso que contempla os dois preparatórios aí, certo? Bom, eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens que você vai ter aqui no nosso curso preparatório. Se você chegou até aqui é porque gostou, na verdade, então continua para entender um pouco mais a respeito do nosso curso. Bom, é o seguinte, ao adquirir o curso preparatório, você vai ter uma série de vantagens. A primeira, vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir, vai receber no seu e-mail os dados de acesso, login e senha, para acessar a plataforma e já iniciar a sua preparação imediatamente. Acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não tem limitação de visualizações e o curso fica válido para você durante um ano. Teoria e questões comentadas no curso. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E material em PDF das aulas, tá? A gente vai disponibilizar também. Transformamos os slides dos professores em PDF para que você tenha esse material aí disponível. Ok? E uma série de bônus, pessoal. Olha só. Caderno de questões. São questões gabaritadas.
questões gabaritadas para você treinar, tá? Milhares de questões disponíveis, ok? Simulados, aplicaremos 2 simulados no curso preparatório e revisão de véspera você também terá direito. Valor especial de lançamento, hein? De R$ 397 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. E caso tenha alguma dúvida, na página do curso tem um chat online. É isso aí, fica um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Então é só você digitar lá a sua dúvida que alguém vai te atender e vai sanar. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número: 11 94, perdão, 11 97465 6052. Show de bola? Então, beleza, ó, já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicia a sua preparação aqui com a gente. Valeu, grande abraço e até mais.